Como desenvolver a sua equipe em tempo recorde? Sua empresa cresceu e você ficou aí com uma equipe imatura, uma equipe que está desalinhada com tudo que você faz, que não está entregando resultado, com baixa produtividade? Então, assista esse vídeo até o final, que eu vou compartilhar com você aqui um passo a passo para você desenvolver essa equipe para que essa equipe passe a te trazer os resultados que você precisa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e eu vivi na pele isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Trabalhar com uma equipe que não entrega resultados. Como eu já contei em vários vídeos aqui do canal, eu trabalhei durante muitos anos em uma empresa como gestora de área e eu iniciei o trabalho nessa empresa como consultora. Então, eu era consultora, responsável pelo sistema de ISO 9001 dessa empresa. Durante muitos anos eu fiz esse trabalho lá e no momento que a empresa ela venceu uma licitação e ela ia passar por um crescimento muito grande, tanto eu quanto o meu sócio, nós recebemos a proposta de assumir um cargo de diretoria, ele assumiu um cargo de diretoria, eu assumi um cargo de gestão corporativa para a gente ajudar esse dono dessa empresa a organizar essa empresa para suportar esse crescimento. Então, eu me vi, assim, de uma hora para outra, com uma equipe muito grande e a maioria das pessoas que estavam nessa equipe eram extremamente maturas ou eram pessoas de outra cultura que estavam vindo da outra empresa a qual a gente tinha ganhado a licitação. O trabalho que foi feito foi realmente um trabalho muito sério e é um pouquinho disso que eu quero compartilhar aqui com você. Aí você pode dizer, Gisele, mas a minha empresa tem 50 colaboradores. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se a sua empresa tem 50 colaboradores, você provavelmente tem a base da sua equipe operacional 50 colaboradores, mas você tem aí uma equipe de tático para te apoiar, que podem ser gerentes, coordenadores ou líderes de equipe. Porque se você, que é dono, dona da empresa, está com essa equipe de 30, 40, 50 colaboradores sem tático, você já tem um problema, o seu problema começa aí. Que é recomendável que você tenha, na média, de 10 a 15 colaboradores por líder. Então, se a sua empresa já tem 30, você precisaria ter aí, no mínimo, 2 pessoas, um gerente, um coordenador, um supervisor, como staff seu nessa área tática, atuando na gestão direta dessa equipe. Mas, se você tem uma empresa que tem menos de 15 colaboradores e você faz essa gestão direta, então é importante você avaliar alguns aspectos que eu vou colocar aqui. Primeiro passo, conheça cada pessoa da sua equipe. É muito importante que você conheça quem trabalha com você. E quando eu falo conheça, não é só conhecer o profissional, é conhecer quem é a pessoa, do que ela gosta, quem é a família da pessoa, não é convivência, é saber se essa pessoa tem filho, se não tem filho, é casado, é solteiro, qual é a idade dos filhos. Por quê? Quando você conhece a pessoa, você passa a entender como essa pessoa ela funciona, como ela pensa. Conhecer a pessoa vai além do ambiente profissional. E você precisa entender que um colaborador ele tem uma cabeça, um coração. Então não dá para ele deixar a mochilinha de problemas lá fora e entrar na empresa para trabalhar. Ele vai entrar para trabalhar e ele pode estar tendo problema com a família. Pode estar com o filho doente, pode estar com a mãe doente, um avô, uma avó, pode estar passando por uma crise financeira e tudo isso vai impactar na produtividade desse colaborador. Gisele, mas por que raios que eu tenho que conhecer esse colaborador?
Quando você olha para a pessoa, você começa a ver a pessoa, não o profissional. E aí você olha para o profissional e você entende qual é o nível de maturidade que essa pessoa tem, qual é o nível de comprometimento que essa pessoa tem. E eu não estou falando que você vai aprender isso em uma conversa, tá? Isso é um relacionamento que você vai criando com o seu colaborador, ao ponto de que, em alguns momentos que você percebe que aquele colaborador ele está um pouco mais estressado, um pouco mais estressada, fora da linha, você chama esse colaborador e você fala: tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Precisa de ajuda? E a pessoa solta. Está tudo bem, sim, mas tô com um parente meu internado, tal. E aí você entende, opa, não está tudo bem, não está tudo normal. Entende a importância desse primeiro passo, de você conhecer cada pessoa que trabalha com você? Gisele, mas eu não tenho condição, minha empresa já é uma empresa grande. Você precisa treinar, capacitar e desenvolver a sua equipe de liderança para que ela tenha esse olhar com a equipe. E você vai ter esse olhar com a sua equipe de liderança. Mas quer um conselho? Fique o mais próximo possível da sua equipe. Tenta entender, sem colocar o seu dedinho na gestão da pessoa que você contratou. Mas tenta conhecer cada pessoa da sua equipe. Você vai ver que o nível de engajamento dessas pessoas vai ser surreal. Você vai desacreditar. O segundo ponto aqui, já puxei um pouquinho antes, né? Que é você entender o nível de maturidade dessa pessoa. E aí nós estamos falando profissional. Essa pessoa é uma pessoa com nível de maturidade M1, um bebê, que precisa de acompanhamento contínuo, que precisa que você esteja junto o tempo todo, é uma pessoa mais imatura, uma pessoa mais dependente, nunca trabalhou fora antes, é o primeiro emprego. Ou é um M2, é uma criança que já trabalhou fora, já conhece um pouco das coisas, mas não conhece da sua empresa. Você está lidando com um M3, um adolescente que já tem experiência, já trabalhou em outros lugares, e agora você só precisa ajustar aqui o que você quer que essa pessoa faça na sua empresa, porque essa pessoa quer fazer tudo do jeito lá da outra empresa que ela veio? Ou é um M4, um adulto, uma pessoa experiente, que você pode confiar de olhos fechados? É importante entender o nível de maturidade dessa equipe, porque é através do nível de maturidade de cada pessoa que você vai saber qual é a tarefa que você pode delegar para cada uma delas. Terceiro ponto, delegue atividades. Identificou quem é quem dentro da sua equipe? Passe trabalho, delegue atividades e responsabilidades. Nessa equipe, eu formei pessoas que tinham cargo de assistente e que tinha a obrigação de semanalmente me entregar a planilha de indicadores da área que ela trabalhava. Por quê? Porque era uma tarefa dela preencher aquela planilha de indicadores. A outra também era assistente e tinha o dever de controlar todos os chamados da manutenção, então tinha que controlar sim. Mas para que essa pessoa chegasse num nível de maturidade, de preencher uma planilha, de entregar indicadores, foi um trabalho que eu fiz com ela. E esse trabalho ele precisa ser feito aí na sua empresa. O quarto ponto aqui são os processos. Tenha processos claros na sua empresa, para que você consiga treinar a sua equipe, para que a sua equipe saiba o que precisa ser feito quando você não está presente. Sem processos claros e bem definidos, fica difícil para qualquer pessoa saber o que fazer, saber qual decisão tomar.
lembrar de tudo que precisa te entregar. Deixa para as pessoas lembrarem as demandas pontuais. As rotinas de trabalho, o que faz parte do dia a dia, precisa estar padronizado e ela precisa saber onde constar. É treinamento. O quinto ponto, acompanhe os resultados. Você, como líder direto dessa pessoa, você delegou, você precisa acompanhar o resultado. Você precisa entender se a entrega está sendo feita da forma que você pediu. E se a entrega não está sendo realizada do jeito que você pediu, não tem nada, o que eu faço? Não. Você senta com a pessoa, você explica, ensina e ela vai fazer outra vez. Isso é um processo de desenvolvimento. Então você precisa acompanhar essa pessoa para você treinar essa pessoa do seu jeitinho. Porque assim, né, gente? Tem gente que gosta de planilha colorida, tem gente que não gosta de planilha colorida. Tem gente que gosta de gráfico, tem gente que gosta de tabela. Cada um funciona de uma forma diferente. Então, a tua equipe precisa entender como é que você funciona. Como é que você prefere ver as coisas? E pode ter certeza, tudo vai ajustando e cada vez menos essas pessoas da sua equipe vão criando um nível de maturidade que você não precisa mais estar ali na linha de frente, porque esse é o principal objetivo. Você vai saindo da linha de frente, da linha operacional, para você atuar aqui no campo da estratégia. O sexto ponto é você fazer sessões de feedback. Feedback não é só dar bronca. E você pode estabelecer uma rotina mensal, uma rotina bimestral, trimestral. Veja o que fica melhor aí na sua empresa, o que funciona mais, para você fazer feedbacks construtivos, aonde você vai sentar com a pessoa e você vai dizer quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria que essa pessoa tem, o que ela precisa desenvolver. Vocês vão assumir compromissos juntos para o desenvolvimento dessa pessoa. Você precisa fazer reuniões diárias com a sua equipe para você entender como que foi o dia de ontem, se tudo que foi planejado foi realizado, se houveram pontos críticos que precisam ser trabalhados, se as pessoas viveram algum desafio que precisa ser conversado na reunião. Ponto rápido, 15 minutinhos ali pela manhã. Você precisa ter as reuniões semanais, que são reuniões para vocês olharem os números, a performance da equipe, a performance dos processos, e as reuniões mensais, que são as reuniões dos indicadores. Mas, além dessas 3 reuniões, que elas são para medir performance e resultados, também precisam ter as reuniões para resolver problemas. Então, você precisa sentar com essa equipe toda vez que precisar resolver um problema. Faz isso com a sua equipe para você ver se essa equipe não cresce, não desenvolve, não evolui. E se você também precisa crescer, desenvolver e evoluir os processos de gestão dentro da sua empresa, eu quero te apresentar o programa de implementação Estrutura Escalável. Um programa criado por mim para ajudar você, dono de micro e pequena empresa, que está aí no meio do caos, da bagunça, e que precisa organizar a empresa para que ela cresça de uma forma mais saudável. Esse programa, ele tem aulas gravadas, encontros ao vivo, muitas ferramentas, as ferramentas que eu uso na consultoria, nas mentorias, para que você aplique aí no dia a dia do seu negócio. Então, se você quiser saber mais, clique no link aqui na descrição e venha conhecer esse programa que tem estruturado muitas empresas em todo o Brasil. Eu aposto com você que se você utilizar esse passo a passo que eu te mostrei até aqui, com certeza a sua equipe
vai ter uma mudança assim, olha, muito, muito rápida. E se você quer aprender a fazer feedbacks de alto impacto, assista essa aula.